Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje falaremos sobre as partes de uma carta Pokémon. A franquia Pokémon já existe há 25 anos e o jogo de cartas é bastante conhecido. O que as pessoas às vezes não sabem é que o jogo continua sendo lançado e tem um monte de coleção que vai saindo e essas cartas existem até hoje. Às vezes a pessoa sabe identificar o que é uma carta Pokémon, mas não sabe ler quais são as informações que estão nela, e é isso que a gente vai explicar hoje. Então vamos lá com alguns exemplos para ver se você está preparado. Isso aqui é uma figurinha Pokémon, isso é um cartão Pokémon, isso é um cartão telefônico Pokémon, tá? Mas nenhum deles é uma carta. Isso é uma carta Pokémon. Pensando nisso, agora que você já sabe o que é uma carta Pokémon, saiba que todas elas têm um fundo padrão aqui no ocidente, que é esse daí. Esse fundo azul com a logo da Pokémon na parte de cima, a logo na parte de baixo de cabeça para baixo e essa Pokébola com esses efeitos, com essa luz branca e tudo mais, bem bonito. Para começar então é importante você saber quais são todas essas informações que aparecem na frente da carta. Vamos começar por esse Pokémon bastante conhecido, o Charmander. Está vendo onde está escrito Charmander na parte de cima da carta? Esse é o nome da carta. Antes do nome, como essa é uma carta de um Pokémon, vamos ter o seu estágio de evolução. Vocês lembram que os Pokémon evoluem, certo? No caso do Charmander, ele é um Pokémon básico, tá? Esse é o tipo de carta que você normalmente começa jogando. Seguindo nessa parte de cima, você vê um número, seguido de uma sigla, PS, que significa pontos de saúde. Esse número significa a quantidade de dano que esse Pokémon precisa receber para ser nocauteado. No caso do Charmander, se ele receber até 60 de dano, ele continua no jogo. Ao receber 70 de dano ou mais, ele vai ser nocauteado. Do lado desses pontos, temos uma bolinha com um símbolo. Nesse caso, tá aí uma cor vermelha, o que significa que ele é um Pokémon do tipo fogo, tá? Existem vários outros tipos dentro do Pokémon TCG para cobrir todos os tipos que existem no Pokémon, no jogo de videogame, no mundo Pokémon no geral. E é isso que faz a mudança, né, das cartas, da coloração delas que você tá vendo aí. Cada tipo tem uma e também vai mudando esse símbolo. Abaixo da imagem, esse frame aí, né, esse quadro com a ilustração da carta, você vai ver algumas informações básicas sobre o Pokémon, coisas de Pokédex. Como o número da sua espécie, a gente tá vendo a altura, o peso, e na parte de baixo você vai encontrar alguns textos, né, sobre o Pokémon específico lá embaixo. Essas informações aparecem nas cartas mais simples do jogo, tá? Em grande parte elas são bem legais. Agora aqui no corpo da carta, a gente visualiza informações que envolvem diretamente o jogo. Essas bolinhas são o custo do ataque, tá? Vão demonstrar a coloração do tipo de energia que precisa. Se por acaso aparecer uma bolinha aí, sabe, sem nenhum símbolo, mas tem a bolinha ali meio que apagada, é porque esse ataque ele não tem custo de energia. Se houver uma bola branca, significa que é do tipo incolor, então você pode pagar esse custo de energia com qualquer um dos tipos de energia do jogo. Na frente do custo do ataque, a gente consegue ver o nome do ataque. É ele que você declara durante o jogo para não ter dúvida de qual golpe você está usando durante o seu turno. É melhor do que você falar só a quantidade de dano, algum efeito. Fala o nome do ataque que nunca vai ter problema. Falando em dano, esse número à frente do nome do ataque é a quantidade de dano que o Pokémon vai causar ao Pokémon adversário. É uma batalha. Embaixo do nome e do custo desse dano e tudo mais, você vai ver que tem um texto um pouco menor. Esse é o efeito do ataque. No exemplo da carta do Charmander, o ataque diz compre uma carta. Logo, você compraria uma carta do seu baralho depois de usar esse ataque. Mais embaixo, visualizamos informações mais técnicas para a batalha entre as cartas. Qual tipo ele tem fraqueza, quanto de dano ele receberá mais daquele tipo. A gente tem informações sobre a resistência, vai mostrar basicamente o quanto ele resiste sobre aquele tipo. O recuo vai mostrar quantas energias precisam ser pagas para retirar aquele Pokémon de batalha do campo ativo. Para finalizar, uma parte muito importante para colecionadores ali no canto inferior esquerdo, você consegue ver o símbolo da coleção da carta, a sua numeração dentro da coleção, o ilustrador da arte da carta e a sua raridade, que no caso do Charmander tem um círculo. Isso significa que a carta é comum. O Charmeleon, vamos colocar aqui outro exemplo, ele possui um losango, o que indica que é uma carta incomum. Já o Charizard ele tem uma estrela, e a estrela é o símbolo de cartas raras.
Se olharmos esse modelo da carta do Charizard V, você vai ver que ele possui uma estrela branca, e isso no momento significa que é uma carta ultra rara. Lembra do estágio de evolução? Pois é, deixei para falar depois de mostrar alguns exemplos. O Charmander, que é um Pokémon básico, você pode ver que o Charmeleon é um Pokémon estágio 1. Você consegue ver na carta uma imagem e o nome da carta que ele evolui. Nesse caso, é o próprio Charmander. O Charizard é um Pokémon estágio 2, o último estágio de evolução do jogo. Também é mostrado na foto aí o nome da carta da qual ele evolui, que é o Charmeleon. Essa caixa de texto vermelha que você tá vendo é uma caixa de habilidade. Ela fica na mesma área dos ataques dos Pokémon, mas não é um ataque. Cada um possui um nome, um efeito diferente, também em texto menor. Então ali vai exemplificar basicamente o que aquela habilidade faz, mas ela não é um ataque, é uma habilidade. Quando você vê esse tipo de informação na carta, é uma carta com habilidade. Talvez você tenha percebido que eu mostrei duas cartas do Charizard, mas elas possuem dois estágios diferentes, mesmo se tratando do mesmo Pokémon. A diferença aqui é o Charizard estágio 2 é uma carta que precisa ser evoluída e não pode ser jogada diretamente no jogo, sem alguma regra especial no caso. Já o Charizard V, ele é um Pokémon básico, mas possui outro nome. Realmente ele é chamado de Charizard V, enquanto o anterior chamava apenas Charizard. O Charizard VMAX, por exemplo, ele evolui diretamente do Charizard V e não de qualquer outro Charizard, é muito específico. Por isso é importante você saber o exato nome da carta, que às vezes, apesar de ser o mesmo Pokémon da mesma espécie, nas cartas elas são completamente diferentes. No caso do Charizard V, as cartas V são as ultra raras do bloco Espada e Escudo. Esses blocos eles vivem mudando no Pokémon TCG e eles acompanham os jogos de videogame da franquia. Durante o bloco Sol e Lua a gente teve as cartas GX, durante o bloco Black and White XY a gente teve as cartas X, e essas cartas normalmente são mais fortes, mas elas possuem uma regra especial também, que sempre está escrito no corpo da carta. O Charizard V, como a gente já está usando como exemplo, ele possui essa caixa de texto escrito Regra V. Esse tipo de carta sempre trará as informações que você precisa saber e como elas vão interagir com a regra básica do jogo. Nesse caso, quando ele é nocauteado, seu oponente vai comprar 2 prêmios ao invés de 1. Espero que você tenha aprendido alguma coisa durante esse vídeo e que agora, sempre que você olhar uma carta Pokémon, você vai saber identificar quais são as informações que estão no corpo dela. Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo episódio do Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!